E aí, pessoal, beleza? Fagner Freire da King Cursos RJ com mais uma videoaula para vocês. Nessa aula, nós estamos fazendo uma aula bônus, né? Onde nós vamos falar a respeito de consumos de fonte, malhas VBus e FPMIC, né? Essa aula bônus, ela está inclusa num treinamento que é chamado Step by Step, passo a passo, onde eu ensino vocês os pontos exatos que vocês vão medir para que vocês possam obter isso. Todos os setores, todos os blocos, eles têm pontos específicos para que vocês possam efetuar aferições e obter êxito, saber se pelo menos aquele bloco está funcionando ou não, perfeito? Então, o que os senhores têm que entender é que, assim como o touch tem pontos exatos para que eu possa fazer aferição, backlight tem os pontos exatos para que eu possa fazer aferição, setor de carga, inicialização, só que esse nosso treinamento vai ser focado em Start e Inicialização Android. Essa aula bônus aqui é uma aula na qual eu vou fazer o seguinte, eu vou dar essa aula bônus para que nós possamos entender pelo menos o setor de energização, para que o setor de inicialização, start inicialização, possa funcionar, né? Porque o básico de um circuito é o quê? A alimentação. Então, não poderia falar de start e inicialização de Android sem passar para vocês quem que alimenta, quem que energiza e quem que auxilia essa parte. Perfeito? Então, eu peço a vocês que prestem atenção, que essa aula é uma aula que vai ser bastante produtiva e vamos com tudo. Primeiro, que nós temos que ter em mente, né, num diagnóstico, é que temos que ter alguns equipamentos. Equipamentos na nossa bancada que são equipamentos esses indispensáveis, tá? Para que possamos poder, o mínimo, trabalhar. Né? Então, equipamentos desses indispensáveis são equipamentos que nós temos que ter em nossa bancada, é uma boa fonte de bancada, certo? Essa fonte de bancada ela vai nos auxiliar para que possamos efetuar alguns reparos e diagnósticos. Perfeito? Vocês estão me ouvindo perfeito aí? Porque meu microfone aqui, ele acendeu vermelho, e nesse caso aqui, ele vai parar a qualquer momento. Deixa eu pegar uma pilha aqui, vou trocar essa pilha para que a gente possa tá dando continuidade aí ao nossa gravação. Só um minuto. Deixa eu trocar só a pilha do microfone aqui que a gente dá sequência aí na nossa dinâmica. Senão vai descarregar o microfone aqui e a gente vai ficar sem áudio. Perfeito. Então, como eu havia dito antes, né, nós precisamos ter uma boa fonte de bancada para que possamos estar dando um diagnóstico mais preciso. Percebam aqui que eu tenho um modelo de uma fonte de 4 dígitos, tá? Ela tem unidade, dezena, centena e milhar. Eu preciso dessa unidade aqui para que eu possa pegar consumos baixos, perfeito? Então, uma boa fonte de bancada, ela tem que ter, no mínimo, 4 dígitos. Eu utilizo a PowerZ conectada na minha fonte de bancada e tem um software que gerencia isso, que me dá a oportunidade de ter 5 dígitos. Né? Vocês podem estar modificando as fontes também de bancada aí para comprando aquele VU, um VU que vocês acham facilmente em sites de compras estrangeiros aí, que esses VUs eles têm às vezes um VU meter, né? Tem uns que são analógicos, outros são digitais. Os digitais têm 5, 6 dígitos. Vocês conseguem achar facilmente isso daí e dá precisão na hora da aferição de vocês. O que nós temos que entender é que nós temos também um consumo de stand-by. As pessoas diagnosticam somente aqui no caso da unidade. Né? Então, fonte de 3 dígitos, eu começo a não ter a unidade, eu passo a ter a centena, né? Eu passo a ter a dezena, a centena e a milhar. A unidade eu não tenho. Então, nesse caso aqui, para que eu possa fazer um diagnóstico, já ele pode me enganar. Perfeito? Mas quando eu tenho uma fonte de mais dígitos, eu já consigo verificar o consumo de stand-by.
que varia entre 3 e 5 microamperes, isso daí na parte dos Androids, perfeito? Até 5 microampere aí é aceitável. Começou a vir aí para 7, 8 microamperes, já fica bem complicado, já tenho que ter uma atenção referente a isso daí, perfeito? Então, uma fonte, quanto mais dígito, melhor. Eu tenho mais precisão no meu diagnóstico, tá? Então, Fagner, você falou de microampere, né? O que poderia ser? Poderia ser um processador que não está com a sua atividade perfeita, perfeito? Pode ser um Power Mange que esteja consumindo um pouco mais, porque eu sei que o Power Mange ele já está energizado, aguardando um comando. Esse comando é provido da chave Power, né? Que quando eu der um pulso lógico ou alto ou baixo, se falando de Android, no Power Mange, ele vai entender isso e vai começar a startar o seu aparelho, beleza? No step de inicialização, que nós vamos aprender isso no step by step, que é no treinamento, que é o nosso foco, start e inicialização. Perfeito. Só que eu tenho nessa malha aí um consumo, se eu conecto a minha fonte no FPC da bateria, no conector da bateria, eu não tenho somente o consumo ali, eu não tenho somente o consumo de quê? Eu não tenho somente consumo de processador, tá? Eu tenho consumo também de IFPMIC, eu tenho consumo de Power Mange, perfeito? Então eu tenho que ficar ciente quanto a isso daí. Por que eu falo consumo de processador? Pô, Fagner, mas eu não tenho pós-power, mas quem chegou mais cedo aí, eu falei que nós temos 1.8, né? Nós temos uma malha importante de 1.8 aí, que ela é liberada também quando a gente conecta na fonte, e isso é considerado malha primária, porque malhas primárias são malhas que têm tensão ao conectar a bateria, perfeito? Um APS, o Power Supply, uma fonte de alimentação principal. Então, uma boa fonte de bancada, ela se faz necessária para que possa ter um bom diagnóstico da nossa bancada, perfeito? Vocês provavelmente já ouviram dizer em relação ao consumo das fontes, diagnóstico por consumo. Então, de tanto a gente pegar falhas e estudar, simular falhas, a gente começa a moldar a nossa mente para essa questão dos consumos das fontes. Então, a gente já consegue entender qual que é o pulso de boot, né? Qual que é aquele consumo ali que ficou travado, que pode ser acima de tanto, abaixo de tanto, a gente já começa a ter um norte e saber para onde que a gente vai, porque a gente tem que ter em mente sempre que a gente, utilizando a nossa técnica, que vocês já estão ligados, quem participou do Imersão, quem é meu aluno sabe que a gente tem a técnica OPD, origem, percurso e destino. No treinamento, step by step, na primeira aula oficial, que não vai ser disponibilizada, essa aula só vai ser para quem está participando do treinamento, eu vou passar uma nova técnica desenvolvida, onde a OPD está inclusa nisso, que é a MOARC. Essa técnica é o que, que é? Mapeamento. O que, que significa MOARC? Mapeamento, M de mapeamento, MOARC, mapeamento orientado de resolução contínua, avançada. Avançada de resolução contínua, no caso, né? Então, mapeamento orientado, certo? Mapeamento, preciso entender de onde eu tenho que começar, certo? Orientado, aplico as técnicas para que possa orientar o meu caminho, perfeito? Que a OPD se inclui dentro dessa orientação aí, certo? Eu estou vendo aqui se eu consigo botar a câmera ali no quadro, mas depois a gente vê isso daí. Tem que botar uma lousa aqui, acho que tem uma lousa digital para que fique claro para vocês. Então, eu preciso entender que eu tenho que ter o quê? Uma orientação de reparo. O que eu percebo é que muitas pessoas elas se perdem no meio do caminho. E as técnicas que a gente desenvolve é para que possa orientar vocês num caminho. Eu sei que chega algum momento, é unânime eu ouvi isso daqui, ó. Já fiz tudo e não consegui obter êxito. Não fez, porque se tivesse feito tudo, tinha resolvido, né? Isso é lógica, não é verdade? Se tivesse feito tudo, tinha resolvido.
Aí o que a gente comentou mais cedo foi em relação ao diagnóstico. Por isso que eu digo que a gente vai em busca do diagnóstico e o reparo é consequência do diagnóstico. Então, eu vou estar passando essa técnica MOARC, que vai abrir bastante, também vai ser um diferencial aí, vai ser uma orientação bem bacana para quem realmente está se perdendo. E essa técnica, todas as técnicas que eu desenvolvo, são técnicas que são universais, tanto para Android quanto para iPhone. Claro que você tem que conhecer aonde você vai atuar, né? O que eu costumo dizer é que você tem que conhecer o campo que você vai jogar, né? Então, se você está reparando um setor de backlight, você tem que dominar o setor de backlight. Se você está dominando, reparando um setor lá de Octa DC-DC, você tem que entender como que funciona aquilo e assim sucessivamente. Perfeito? Então, voltando aqui para o nosso material, nós temos aqui a nossa fonte de bancada assimétrica, que é de 4 dígitos, nesse nosso modelo aí. Perfeito. Esses são os 7 consumos principais que devem apresentar. Perfeito? Então, nós temos esses 7 consumos principais aí para que possa estar apresentando na nossa fonte. Olha lá, nós temos aqui, ó, consumo normal. Consumo normal de um aparelho funcionando é consumo zero. Perfeito? Então, se eu conectar o meu aparelho na fonte, ele tem que me dar um consumo breve e tender ao zero. 2, curto, tensão zero e corrente tende ao infinito. Perfeito. 3, fuga, tensão cai e corrente imprime um valor. 4, consome e trava, interpretar o consumo. 5, consome zero e ao soltar o power, consome e zera ao soltar o power. Perfeito. 6, pulso de boot alterado. 7, consome e zera com o power pressionado. Então, nós temos casos diferentes aí. Do 5, ele consome e zera ao soltar o power. 7, consome e zera com o power pressionado. Mesmo com o power pressionado, sem a gente soltar o power. Esses são os 7 consumos principais que nós vamos estar estudando agora. Perfeito? Então, olha lá. Primeiro consumo é esse daí, consumo normal, né? Nós sabemos que nós temos que ter o quê? Nós temos um aparelho numa condição de normal, nós temos capacitores nessa malha. E, na realidade, nós temos esses capacitores, a função mais básica do capacitor é armazenar energia. Então, quando eu conecto na minha fonte, esses capacitores se carregam. Quando esses capacitores se carregam, eu costumo dizer que eles ficam de barriga cheia, eles não querem mais consumir nada. Então, por isso que quando vocês conectam, dá o consumo e tende ao zero, né? Esse é um comportamento numa fonte de 4 dígitos, tá ok? Numa fonte de 4 dígitos. E como nós poderíamos entender se temos alguma falha mais underground, abaixo disso? Uma fonte de 5, 6 dígitos. Nós poderíamos já mapear o consumo de stand-by desse aparelho, para verificar se esse consumo de stand-by ele está um pouco elevado, ou está dentro dos padrões, e isso sim, fazendo sempre comparações com um aparelho bom, né? O que nós temos que entender é que nós temos que ter o quê? Nós temos que ter sempre em mente, na realidade, o que como eu vou dizer para vocês, vocês têm que ter sempre um aparelho ok. Quando vocês não têm um aparelho ok, vocês têm que criar o padrão de vocês. Hoje nós sabemos que temos bastante ferramentas para que possamos estar diagnosticando, né? Temos aí a Bornell, que é bastante interessante para Android. Nós temos aí também a Vuxingi para os iPhones, né? Então, isso que é legal, a gente ter ferramentas, mas nada impede de termos ferramenta própria, conteúdos próprios. Dá trabalho para poder fazer, e esse é o trabalho de nós que ministramos treinamentos para vocês, tanto online quanto presencial. O nosso trabalho é gerar conteúdo para que possa otimizar a bancada de vocês, perfeito? Eu sei que não dá para vocês conciliarem, não dá para conciliar estudo e bancada. Eu estou dizendo estudo do jeito que a gente estuda. Estudar bem a fundo para poder gerar material, gerar conteúdo para vocês,
para que possa agilizar o processo de vocês, porque eu sei que vida de bancadista é bem corrida, né? Uma assistência técnica, ela requer resultado. Se você não tem resultado, como que você vai gerar receita? Perfeito? Então, nesse caso aí, na realidade, eu entendo essa dinâmica aí, e entendendo essa dinâmica, a gente gera conteúdo para que possa estar acelerando o processo de vocês aí, perfeito? Então, o consumo normal de um aparelho justamente é esse daí. O consumo normal de um aparelho é: conectei na minha fonte de bancada, dá consumo e tende ao zero. Isso é o comportamento de uma fonte de 4 dígitos, perfeito? Então, se eu tiver uma fonte de 5 dígitos, se eu tivesse o quinto e o sexto dígito aqui, eu já conseguiria efetuar a aferição do consumo de stand-by. E se eu tenho um aparelho ok para referência, eu já poderia efetuar essas anotações e criar um material para que eu possa, posteriormente, fazer comparações, efetuar comparações aí com o aparelho em análise, perfeito? Então, sempre que vocês puderem, eu sempre digo isso: gerem o próprio banco de dados de vocês, criem conteúdos próprios de vocês, para que vocês possam consultar futuramente, perfeito? Beleza? Então, vamos prosseguir aqui. Um consumo aí que o pessoal gosta bastante, né, que geralmente é o consumo que aquece, que é o curto, consumo curto. O que é um curto? Uma resistência zero ou bem próxima de zero, perfeito? Então, o que acontece com isso? Acontece que eu tenho que entender alguns pontos aí. As pessoas veem que um consumo está alto, já diz que é curto. O fato de eu ter um consumo alto não quer dizer que eu tenha necessariamente, propriamente dito, um curto, perfeito? Eu posso ter uma baixa resistência sim, mas não um curto. E por isso eu tenho que entender alguns conceitos, tá? Eu tenho que entender que, se eu disse para vocês que um curto é o quê? Uma resistência zero ou bem próxima de zero, teoricamente se comportaria assim, ó: um curto, minha tensão tende ao zero e o meu consumo tende ao infinito, certo? Mas eu sei que, na realidade, dificilmente minha tensão ela vai zerar. Por quê? Por conta das resistências das ponteiras, dos cabos da fonte. E, geralmente, aquele meio condutor não é tão perfeito assim. E, por conta disso, eu não vou ter uma resistência, um meio condutor perfeito, e eu vou ter uma resistência ali dos dois cabos, tanto positivo quanto negativo. Essas resistências vão se somar e vai fazer com que, de acordo com a primeira lei de Ohms, não me dê zero de resistência. E se eu não tenho zero de resistência, eu não vou ter zero de tensão. Perfeito? Agora, se você tiver um meio condutor perfeito nesses dois bornes aqui, aí sim minha tensão zero. Então, como que eu vou entender que quando eu tenho um curto, quando eu tenho uma fuga? Eu vou entender que, quando eu tiver abaixo de 1 volt aqui, ó, aqui quando na minha tensão V, de tensão, né, tensão elétrica, que é a grandeza, volt é a unidade, eu vou entender, quando eu tiver abaixo de 1 volt, que a princípio eu tenho um curto. Por que a princípio eu tenho um curto? Porque eu vou levar em consideração as resistências do cabo. Se bem que, de tanto você medir, você pode zerar o teu instrumento. Como que é zerar o teu instrumento? Zerar o instrumento é pegar uma ponteira e juntar na outra e verificar qual o consumo que vai apresentar. E aí, se você juntar uma ponteira na outra e me apresentar um consumo de 40 milivolts, 30 milivolts, esse é o teu zero, certo? A gente não tem um botão para zerar o consumo, para compensar essa resistência das ponteiras. Nas fontes de alimentação, a gente não tem isso, né? Seria interessante fazer isso. Foi até uma ideia boa, que de repente eu posso desenvolver um circuito para zerar a resistência dos cabos e compensar essa leitura. Aí sim, o que vocês enxergarem sempre vai ser zero, porque essa leitura vai ser de acordo com a compensação da resistência dos cabos, perfeito? Então, quando eu sei que eu tenho um curto, geralmente quando você está abaixo de 1 volts aqui na tua fonte de alimentação, você tem um curto, tá? Claro que eu tenho que ter abaixo de 1 volt e tenho que ter acima de... Não é que eu tenho que ter acima, eu tenho que ter a minha corrente tendendo ao infinito. Se eu setei 3, vai consumir os 3 amperes. Se eu setei 5, vai consumir os 5 amperes. Perfeito? Agora, se eu setei 5 amperes aqui, nesse exemplo, se eu setei 5 amperes e está me consumindo
4 amperes, eu não tenho curto, eu tenho uma baixa resistência, certo? Ou eu não tenho curto naquela malha que eu estou efetuando a aferição. Eu tenho um curto em alguma malha que está ramificada. Um exemplo que nós estamos dando aqui é que nós estamos conectando a nossa fonte em malha primária, principal, e nesse caso aí, se eu tenho a minha fonte conectada em malha primária principal, que é no conector da bateria, no FPC da bateria, vamos utilizar termos técnicos. O que eu percebo que muitas pessoas vêm fazer treinamento comigo e falam assim, ó, esses termos técnicos que não entra na minha mente. O que acontece é o seguinte, pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quem me acompanha já sabe que eu tenho mais de 20 anos de eletrônica. Então, se você estuda, não é para ser burro, né? As pessoas falam assim, tu tem que falar de uma linguagem mais simples, mas eu estudei para falar os termos técnicos, entende? Então, eu tenho que passar os termos técnicos. Eu não vou falar que o FPC é uma lacraia, que sai uma porção de perninha, e que dessa perninha passa por uma linha, porra, que essa linha vai para desse ponto, eu não consigo falar nem o errado, entende? Então é difícil no começo vocês pegarem os termos técnicos, mas vocês têm que, isso é uma constância, de tanto me ouvir, ou de ouvir outros professores que falam corretamente, os termos corretamente, não denegrindo a imagem de ninguém, cada um tem a sua didática, cada um se identifica com o que quer, né? Então eu prezo sempre falar ali, ó, os termos corretos, né? Porque o que acontece? Daqui a pouco, de tanta gente ensinar errado, a gente vai ficando burro. Então, eu prefiro ensinar o certo e ganhar um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de experiência e ir apurando mais o nosso vocabulário para que a gente possa fazer o seguinte, ó, para que a gente possa estar progredindo de forma consciente e com base forte, que é o mais importante. Perfeito? Eu vou abrir no primeiro momento para vocês poderem tá fazendo perguntas aí, tá bom? Quem levantou a mão aí, daqui a pouco eu vou abrir espaço para que vocês possam tá falando. Então, vamos só prosseguir aqui. Então, o curto aqui, ó, voltando aqui no curto, o curto é uma resistência zero ou bem próxima de zero. E vai me dar esse consumo aí, parecido com o que está nessa imagem, que na realidade é o quê? A minha tensão baixa, ou zero, e a minha corrente tende ao infinito, perfeito? Vamos lá no outro consumo da nossa fonte, que é o consumo fuga. Na realidade, o consumo fuga é o que acontece nesse consumo fuga? Esse consumo fuga, ele já é mais explícito, tá? Ele já é mais explícito a questão de eu não ter uma resistência muito próxima de zero. Eu posso até ter, mas na realidade, a fuga, as pessoas já não confundem muito mais com o curto, mas ainda há uma confusão de achar que 1 ampere, 2 amperes é curto. E isso pode não ser curto, pode ser curto se você tiver com as características daquela no momento. Um exemplo, eu estou ali com 4.2 setado na minha fonte e estou aqui estou lá com 4.2 na minha fonte e 2 amperes, certo? Aí se me consumir os 2 amperes, as pessoas já acham que é curto, mas esqueceu de analisar a tensão, a grandeza, o quê? Tensão elétrica. Se essa tensão não tender ao zero, não tenho curto, eu tenho fuga. Então, o fato aqui, eu dei um exemplo aqui, ó, nesse nosso material, eu dei um exemplo para que ficasse explícito de uma fuga. Ó, minha tensão caiu um pouquinho e a minha corrente subiu a 326 miliamperes. Então, aqui nesse caso, eu tenho 3.18, né, 3.1 volts arredondando, e aqui eu tenho 326 miliamperes de consumo, né? Mas eu poderia ter aqui, vamos supor que eu setei essa fonte aqui em 2 amperes, vamos supor que eu tivesse 2 amperes aqui. O que iria acontecer? As pessoas já falam, tá em curto, mas esquece de ver o fator tensão, ok? Então eu posso ter a corrente tendendo ao infinito, porque eu setei aquela corrente com 2 amperes. Mas vamos supor que a minha fonte seja de 5 amperes e eu sete 2,5. Aí quando eu vou botar novamente para efetuar a aferição, deu 2,2 amperes, 2,3 amperes. Então, para que eu tenha um curto, eu tenho que ter certeza de que está consumindo o máximo da minha fonte. Então, por isso que eu disse para vocês que é bom ter uma fonte de bancada, por quê? Uma fonte de 2 amperes está fora de cogitação.
já não dá mais para a gente fazer manutenção de smartphones hoje em dia, porque os smartphones, eles dão picos acima de 2 amperes de inicialização. Quando ativa o setor de RF, um exemplo, eu gosto de utilizar o iPhone 8 Plus, o iPhone 8 Plus, ele dá pico de 3 amperes e meio, quando ele vai liberar o setor de RF. E uma fonte de 2 amperes não aguentaria esse tranco, perfeito? Não aguentaria esse tranco, perfeito? Então, uma fonte de 3 amperes também já está complicado para a gente utilizar uma fonte de 3 amperes. 2 e 3 amperes já fica complicado. Então, o mínimo da nossa fonte é uma fonte de 5 amperes aí, para que possamos poder estar efetuando um diagnóstico aí. Então, tem que tomar cuidado, que eu tenho que entender qual é a configuração da minha fonte, perfeito? Qual o consumo que foi apresentado em corrente, e eu tenho que saber também a minha tensão. Como está se comportando a minha tensão? Então, não é somente eu olhar para o fator corrente. Ah, consumiu tanto, tá, e a tensão, tá em quanto? A tensão é importante também, para que eu possa criar parâmetros para que eu possa avançar no meu diagnóstico. Porque diagnóstico que esquenta, botei a fonte de alimentação, aqueceu, todo mundo ri de orelha a orelha, né? Joga o breu vai lá, acende o capacitor, tirou, muitas das vezes não bota nem o capacitor no lugar, manda assim mesmo para o cliente, aí depois o aparelho volta reiniciando. Certo? Quem está com o microfone ativo aí, eu peço que desative o microfone aí. No momento certo, eu vou pedir para que vocês abram aí, que façam perguntas, perfeito? Quem puder ver isso daí, eu agradeço. Então, eu tenho que sempre ter em mente o meu consumo, o meu fator fonte de alimentação, configuração da minha fonte, perfeito? Seguimos aí no nosso consumo. Vamos lá. Consome e zera ao soltar o power. Perfeito. Consome e zera ao soltar o power também. É uma falha que muitos têm dúvidas. E realmente não é uma falha simples, porque tem muitas controvérsias a respeito dessa falha, né? De consome e zera. O José Jackson está com o microfone ativo aí, por favor. Muta o seu microfone aí. Consome e zera é assim, vamos lá. Pressionei o power. Vamos fazer aqui uma análise rápida. Quando eu pressiono o power, automaticamente eu estou mandando o estado lógico para onde? Estou mandando o estado lógico para o meu Power Manage. Porque eu sei que nos Androids, todas as chave Power vão para quem? Vão para o Power Manage. Perfeito. Eu sei também que eu vou startar em 2 estados lógicos, alto e baixo, nos Androids. Listo. Então, partindo desse princípio, quando eu pressiono Power, que me deu consumo, eu já sei que meu Power Manage está sendo energizado, correto? Perfeito. E dependendo do consumo, se for acima de 30 miliamperes, eu sei que o meu Power Manage já entrou no jogo. Se eu tenho um consumo acima de 30 miliamperes, eu sei que meu Power Manage entrou no jogo, porque eu tenho um consumo um pouco acima. Por que eu já sei que ele entrou no jogo? Porque eu sei que as malhas secundárias são malhas que aparecem pós-power. E eu sei também que essas malhas são malhas que são liberadas aonde? São liberadas pelo Power Manage. Então, quando eu pressiono o Power, vai liberar as malhas secundárias diante de um step, de um tempo que nós vamos aprender. Perfeito? E por conta disso, essas alimentações secundárias, elas vão estar energizando o quê? Vão estar energizando diversos setores. E esses setores são ditos como cargas. Essas cargas têm consumo, toda carga tem um consumo. E por conta disso vai me imprimir um consumo maior na minha fonte. Por conta disso eu sei que eu tenho acima de 30 miliamperes, eu tenho meu Power Manage. Ah, não é porque eu tenho Power Manage na jogada, simplesmente o Power Manage. É porque o Power Manage liberou as tensões secundárias e nessas tensões secundárias existem cargas conectadas e essas cargas vão consumir e esse consumo vai ser impresso para mim na minha fonte. Entenderam agora? É assim. Não é o Power Manage que me dá consumo. Porque se eu tirar todos os periféricos, perdão, se eu tirar todas as cargas secundárias e pressionar o power,
meu power band vai liberar as tensões, mas também não vai me imprimir 30 miliamperes, entende? Então, se eu tenho consumos aí, que eu pressiono o power, tenho um consumo mais baixo, Power Mand ainda não está na jogada, ou Power Mand está na jogada, vocês ouvem muito falar isso daí, né? Então tem que entender o porquê, o fundamento da parada, entende? Não é porque eu ligo minha fonte de bancada que eu tenho que ter consumo na minha frente, isso é bem fácil de vocês entenderem aí, tá? Se vocês ligarem a fonte de bancada de vocês aí, vocês vão ver que tem tensão, mas não tem corrente. Por que não tem corrente? Porque não tem consumo, pô. Vocês não tem nada conectado aí. A não ser que vocês conectem um aparelho, fecha o curto nas ponteiras, aí vocês vão ter um consumo. Perfeito? Então, o consome zera ao soltar o power, vamos lá. Eu tenho um consumo. Claro que esse consumo tem que ser estudado. Perfeito? Eu tenho consumo acima de 30 miliamperes, tenho consumo abaixo de 30 miliamperes, para saber se o meu Power Mand está na jogada ou não. Então, se eu tenho um consumo aí e zero ao soltar o power, posso ter curto em malhas secundárias, como posso ter ausência de tensão em processador, porque eu sei que os books energizam minha CPU, perfeito? Se os books energizam minha CPU, automaticamente, o que tem que acontecer? Automaticamente vai acontecer que eu tenho o quê? Tenho falha. Se eu não tenho tensão na CPU, que é a unidade de processamento central, se eu não tenho, esquece. Meu aparelho não vai funcionar, o cérebro foi embora. Não tem mais cérebro pensante. E não tem ninguém, não tem um general para comandar a tropa. E aí, nesse caso, vai ficar de forma desordenada. Ele não vai entender nunca o que está acontecendo, então o Brasil não vai funcionar. Simples assim. Perfeito? Então, por isso que nós dizemos, deu consumo? Tem todos os bugs? Tem. Vocês têm atividades? Aí como que eu faço a aferição das atividades nos bugs? Com osciloscópios. Mas calma, não vamos chegar lá no osciloscópio ainda, porque a maioria não tem osciloscópio. E por conta disso, nós não vamos deixar de progredir. É o que eu estava falando aí para vocês têm que saber entender do multímetro e ter um multímetro de boa qualidade. Eu tenho aí o Duty Cycle, perfeito? Então, o Duty Cycle é o tempo no qual essa malha, essa atividade fica ativa, estado lógico alto, né? O pulso PWM é o tempo no qual o estado do PWM fica em estado lógico alto. Vou parar aqui a apresentação aqui, não sei se vocês conseguem ver aí em evidência. Vocês conseguem ver aí a minha câmera em evidência ou não? Quando eu tiro aí Consegue aparecer em evidência para vocês aí ou não? Não, você só tá como mais uma pessoa do grupo. Certo, beleza. Então deixa eu ver aqui que eu acho que tem como. Consegue enviar aí agora? Tá do Ficou em mesmo jeito ainda. então, eu consigo ver em evidência para mim aqui, mas vocês não conseguem ver aí, então deixa eu ver se eu consigo botar isso aqui para. Não, não dá, então eu vou deixar o material de apoio lá. Mais fácil vocês verem o material de apoio lá. Perfeito? Beleza. Então, quando eu tenho algum consumo que ele consome e zera ao soltar o power, primeira coisa que eu tenho que verificar se todas as tensões estão presentes, tá? Se todas as aferições em condução reversa ali tá ok. Eu tenho que verificar se eu tenho ligação dessa malha. Tenho que verificar também o consumo dessa malha. E como que eu posso verificar o consumo dessa malha? Eu posso estar utilizando o SMB ou eu posso estar utilizando a minha própria fonte de bancada. Então, eu pego minha fonte de bancada, seto a minha tensão de acordo com a tensão da malha e uma corrente ali de 100 miliamperes, só para que eu possa fazer um teste de consumo e verificar qual é o consumo dessa malha. Para que eu possa fazer essa aferição, quanto mais dígitos
melhor, certo? Então, eu posso ter aí uma fonte de 5 dígitos que vai me dar uma precisão melhor, perfeito? Então, tem que verificar a condução reversa nessa malha, tenho que verificar o consumo dessa malha, posso estar utilizando o SMB para isso, posso estar utilizando minha fonte de bancada para que eu possa fazer a aferição desse consumo. Esses são alguns testes básicos. Outro teste que eu posso fazer é da modulação PWM, com a função duty cycle do meu multímetro. Eu tenho que verificar sempre que esse PWM fica, por padrão, 50%, 50%. Em estado lógico alto, 50%, estado lógico baixo, 50%. Sendo que o duty cycle é a aferição do estado lógico do PWM. Ele fica em 50%. Então, quando vocês forem fazer essa aferição em duty cycle, tem que dar por volta de 50% na aferição de vocês. Se derem muito diferente disso, vocês já sabem que está defasado essa modulação. E por conta disso, vocês podem ter uma falha de modulação e por conta disso não vai compensar a corrente na saída e por conta disso não vai energizar corretamente a nossa CPU, porque ela vai precisar de consumo, vai precisar de corrente, ela vai começar a trabalhar. E eu tenho um setor no meu Power Main chamado de setor de controle, que neste setor de controle eu tenho quem? Eu tenho, no setor de controle, eu tenho o OTP, Over Temper Current Protection, perdão. Eu tenho o OTP, tenho o OVP e tenho o OCP, que é o Over Current Protection. Então, eu tenho que verificar o seguinte, ó, se a minha CPU aquece, se a minha CPU está com excesso de consumo, e o setor de controle pode atuar antes mesmo de liberar essa tensão, de liberar a inicialização desse processador, perfeito? Então, tem que ter em mente o seguinte, ó, eu tenho que ter em mente, deixa eu botar aqui deixa eu trocar para vocês que aqui aparece, quer ver? Botar para vocês aí ver que já aparece a tela que vocês estão presentes aí, também aparece um pouco da minha imagem aqui em evidência, perfeito? Então, nesse caso aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que se eu pressionei o power, deu consumo, está acima de 30 miliamperes esse consumo, se tiver acima de 30 miliamperes, eu sei que meu Power Main está no jogo, ele liberou as tensões secundárias, essas tensões secundárias energizou mais alguns setores, tipo tipo CPU, né? E tá havendo um consumo, porque eu tenho uma carga conectada, perfeito? E aí o que eu vou fazer? Aferição de tensão em book por book, condução reversa em book por book, consumo das malhas em book por book. Vou também estar verificando do cycle de book por book, isso se eu não tiver o osciloscópio, perfeito? Se eu tiver o osciloscópio, verifico a atividade. Se eu não tiver o osciloscópio, verifico se eu tiver alteração no duty cycle, eu posso ter uma indutância incorreta nos meus books e por conta disso não vai compensar a corrente quando a CPU precisar e por conta disso ela não vai funcionar perfeito. Posso ter uma falha em CPU, posso ter ausência de tensão nos books, se eu tiver uma falha na CPU, o PowerMain pode acionar o OCP, Overcurrent Protection. Se eu tiver um excesso de temperatura, né, geralmente a temperatura ela vai ser acionada, o OTP vai ser acionado quando tiver o aparelho funcionando, né, porque é Over Temporary Protection, aí o bloco, o setor, né, o bloco de controle do Power Manage, ele vai atuar e cortar essa energização, né, lá para a nossa CPU, perfeito? Ponto. Então, se eu tenho consumo e zero, eu tenho que verificar se eu não tenho curto ou ausência de alimentação. Dica que eu dou para vocês, nenhum book secundário pode ter o quê? Nenhum book secundário, ele pode ter 4.2 volts. Porque se vocês forem verificar lá o consumo, se vocês forem verificar a atividade do osciloscópio,
aquelas malhas, aquele desenho, aquele gráfico que aparece, né? Se vocês forem fazer a aferição do pico daquela modulação ali, vocês vão ter 4.2, né? 4.2 é a tensão da fonte, porque é onde que começa a modulação, perfeito? Então, deu 4.2, depois vem amortecendo de acordo com a modulação para que possa compensar lá a corrente que vocês precisam, porque nós sabemos que os books, eles são o quê? Os books são conversores book, né? Eles vão aumentar a corrente e diminuir a tensão. Então, por conta disso, daí eu não vou ter uma tensão alta na saída. E se eu tiver 4.2 na saída dos meus books do PMIC, eu tenho falha em algum indutor. Posso ter falha no meu Power Mend, mas provavelmente se eu tiver 4.2, eu tenho alguma malha alterada. Eu tenho alguma malha alterada, não, tenho algum book alterado, ou eu tenho algum book aberto, ou eu tenho algum book em curto, que na realidade um book alterado seria um book em curto, né? Uma bobina em curto. Bobina entra em curto sim, porque se eu sei que a bobina é um espiral, né? No enrolamento de ferrite. E se esses espirais, eles têm um verniz. E se esses verniz juntarem um no outro, o que acontece? Acontece que vai perder a característica de bobina, e se perdeu a característica de bobina, qualquer componente que perde a sua característica deixa de ser o mesmo. Então, se o enrolamento de uma bobina entrou em curto, perdeu a característica de bobina. E o que vai acontecer? Vai acontecer que... O que vai acontecer? Vai perder a indutância, certo? E a partir de agora eu tenho 4.2 naquela malha que, vamos supor que era de 850 milivolts, enfim. Certo? Show? Perfeito. Seguimos aí no nosso material. Então, fazendo um review rápido aqui, que é o que vocês têm dificuldade aí. Se vocês tiverem um consome zero ao soltar o power, vocês vão ter o quê? Vocês vão ter ausência, pode ser ausência ou curto em malhas secundárias. Ausência de alimentação ou curto em malhas secundárias, certo? Beleza. Seguimos aí para o nosso material. Vamos lá? Nós temos aí, no nosso material aí, outro consumo também que o pessoal tem bastante dificuldade, que é o pulso de boot alterado, certo? O pulso de boot alterado, deixa eu ver aqui, consome e zera ao total power, pulso de boot alterado, seria esse o próximo, perfeito. O que é o pulso de boot, pessoal? Vocês têm que entender que o pulso de boot, ele nada mais é do que o consumo da atividade da CPU, que é o master, com os escravos, perfeito? Quando vocês dão um clique no power, o master, que é o AP, ou a CPU, que é o general da parada, ela vai falar assim, ó, vai perguntar para todos os subordinados, que são os periféricos também, né, que tem comunicação em 2C, mas os escravos, que são os circuitos integrados, né, de backlight, CI de carga, o IFMIC, Power Manage, isso tudo tem comunicação em 2C, perfeito? Então, eles são considerados como slaves, como escravos, perfeito? E aí, o que vai acontecer? O master, quando vocês dão esse toquinho aí no power, ele vai falar assim, ô, fulano, tu tá presente aí, mano? Isso daí é uma velocidade muito rápida. E todos vão responder. Cada escravo tem um endereço. Todos esses vão responder. Eles respondendo, o master entende. O master entendeu que ele tá, é como se fosse uma lista de chamada. Fulano, tá presente? Tô presente. Próximo. Fulano, tá presente? Sim, tô presente. E assim sucessivamente, mas isso muito rápido. Então, se há falha, né? Se há um consumo elevado, tá? Se há um consumo elevado no pulso de boot, ou se trava, se tem um consumo elevado, ou se fica oscilando no pulso de boot, eu digo que eu tenho um pulso de boot alterado. E eu tenho que saber interpretar isso. Perfeito?
Vamos lá. Se eu tenho um pulso de boot alterado, travou no consumo, ele está perguntando a alguém que não respondeu. Se eu tenho um consumo alterando na minha fonte, pós o pulso de boot, ele está tentando se comunicar com alguém que não respondeu. Se eu tenho um consumo muito alto no pulso de boot, ele tentou se comunicar com alguém e esses alguém estão consumindo muito e não está conseguindo responder, né? Ou esse alguém respondeu, vejam bem, ou esse alguém respondeu e posteriormente dessa resposta que foi efetuar mais algum teste, ele fez o quê? Deu um alto consumo e zerou. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Olha lá, vou pegar o iPhone porque o iPhone ele é simples de entender, né? O iPhone é o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui um iPhone para vocês aqui para que vocês possam entender. Vou botar aí na câmera, não sei se vai dar para vocês verem, enfim. Vou pegar aqui um iPhone e vou fazer um teste aqui. Olha lá. É isso que eu quero que vocês entendam aí. Vou botar e compartilhar minha tela com a câmera. Aí vocês me dizem aí se vocês vão conseguir ver. Vamos lá. Vocês conseguem ver aí a minha câmera? Sim. Tá, beleza. Ó, aqui eu tenho um iPhone, ó. Eu conectei aqui o dock test do Leandro Jumper. Perfeito? Vou dar um pulso de boot aqui, ó. O pulso de boot é um toque que eu vou dar no power. Esse iPhone está desligado, é um iPhone 7 Plus. Esse é um iPhone 7 Plus, ok? Olha lá. Eu vou dar um pulso de boot. Vocês vão ver que tem dois LEDs aqui, ó. Eu tenho dois LEDs. O que esses LEDs são? Esses LEDs aqui estão na saída de ACC1 e ACC2 do Trista. O Trista que libera essas tensões para energizar acessórios. Quando eu conecto uma câmera térmica aqui, por exemplo. Perfeito? Então, eu vou dar um clique no Power e o Master, que é o processador, ele vai perguntar para todos os escravos se estão presentes. E dentro desses escravos, quem está presente? Quem está presente é o Trista, que é o identificador de acessório dos iPhones. Perfeito? Até o 7 Plus. Então, ó, vamos lá. Eu vou dar um pulso de boot aqui, ó. Ó, dei um pulso de boot aqui, ó. Olha lá, meus dois LEDs acenderam. Certo? Vou dar novamente o pulso de boot, ó. Olha lá. Acendeu os dois LEDs. Vou dar de novo para vocês verem, botar num ângulo melhor. Olha lá. Eu tenho um LED aqui e um LED aqui. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que quando eu dei um toque somente no Power, o I2C já foi lá no Tristar, que tem um barramento serial data serial clock. O Master perguntou, Tristar, no nosso exemplo aqui, tu tá aí, mano? Tô. Só que nesse tô, ele já fez as validações internas dele também. Então é muito rápido isso. Quando eu dou um clique no Power, o que acontece? O Master pergunta para o Tristar, nesse exemplo aqui, estamos só com o Tristar, claro que eu tenho nessa malha aqui mais escravos conectados, mas o Tristar, que é o nosso exemplo aqui, ele vai chegar assim, ó, eu estou presente. Só que o fato, para ele responder que está presente, ele só responde para o AP que ele está presente depois que ele faz todos os testes. Dentro desses testes dele é o quê? Dentro desses testes dele é liberar a CC1 e a CC2. Certo? E se nessa malha de acessórios 1 e 2 eu tenho algum componente em curto, nesse momento o pulso de boot vai me dar alterado com consumo alto. Tá entendendo agora? Assim acontece com o backlight. Se eu tenho uma falha no backlight, quando ele validar o backlight, que o backlight fizer todos os testes dele, que tiver alguma falha no backlight, vai me dar um pulso de boot alterado.
um consumo alto. Tá entendendo a parada? Se eu tenho falha oscilando no pulso de boot, geralmente a gente fala que tem falha de 2C esse tipo de consumo, né? Porque ele tá tentando se comunicar e não tá conseguindo se comunicar, mano. Eu posso ter alguma ausência de alimentação, alguma malha 2C desprendida e o AP tá tentando conversar, mano. E, porra, como é que ele vai conversar com alguém que não quer conversa? Como é que eu vou te ligar se você tá com o teu telefone desligado? Eu vou ficar tentando, se for uma emergência, eu vou ficar tentando ligando para você direto, tu não vai me atender nunca. É assim que acontece com o AP, que manda uma pergunta, que pergunta se todos os subordinados estão presentes. Então, o pulso de boot é isso daí, ó. Esse é um exemplo que eu gosto de dar para vocês, ó, no pulso de boot, ó. Ó lá, de novo, ó, vou clicar aqui no Power, ó. O Tristar já fez todos os seus testes internos, liberou a CC1 e a CC2 e eu sei que tá ok. Perfeito? Então, deu para dar um exemplo bem legal, bem bacana para que vocês possam entender essa questão do pulso de boot. Perfeito? Vamos que vamos. Vamos lá? Vamos partir para o nosso próximo slide aqui. Até agora está tranquilo, né? Não tem muita dificuldade. Todos vocês que estão presentes aí já sabem disso tudo que eu falei. Então fica bem fácil para que vocês possam reparar. Mas é sempre bom estar ouvindo aí de novo. Quem já ouviu, ouvir de novo. E quem não ouviu, gravem, façam as suas anotações, porque realmente, quando eu cismo de fazer alguma coisa, eu vou fazer bem feito e vou passar a informação para vocês aí a full. Informação que vale a pena, né? Informação vale a pena para quem quer informação. Disponibilizei o link 0800. Quem está aqui está sendo privilegiado de estar pegando esse feedback aí. Perfeito? Vamos lá. Próximo consumo. Isso tudo, pessoal, que eu estou mostrando para vocês, vejam bem, é antes de começarmos qualquer atividade. Utilizar a fonte é para que possamos ter um norte, para saber para onde que nós vamos. Beleza? Próximo slide aí, quem que é? Próximo slide. Consome zero com power pressionado. Esse é fácil. Esse daí é molezinha. Não tem nem o que muito falar. Quando eu tenho esse consome zero com power pressionado, eu tenho curto. Ponto. Beleza? Eu tenho curto e ativou uma proteção, um ACP. E eu tenho que identificar esse curto secundário aí. Beleza? Então, se eu pressiono o power, dá consumo zero com o power pressionado, eu tenho curto. E aí fica fácil. Isso aí não tem muito que a gente ficar falando, não. Perfeito? Vou até passar porque esse daí é tão facinho. E agora nós vamos falar de malha, começar a falar um pouco de malha V-Bus. Perfeito? Para que possamos aí entender como que funciona a malha conhecida como malha auxiliar do nosso dispositivo Android, que tem o V8 como conector padrão desses dispositivos. Alguma pergunta até esse momento? Está tranquilo até agora? O áudio está perfeito? Estão conseguindo acompanhar aí? Quem tem perguntas aí, tem um lance de uma mãozinha aí, só levantar a mãozinha para não virar bagunça. Se ninguém tiver dúvidas, a gente segue. Pode seguir, mestre, tá ótimo. E aí, Claudinho? Beleza, cara? Obrigado pela presença aí. Mais alguém aí? Tem alguém que tem alguma dúvida? Pode prosseguir, chefe. Professor, só uma dúvida aqui, rapidinho. Sim, claro. No caso, você utilizou aí o iPhone, né? O iPhone aí como um exemplo, usando o DocTest. Sim. Eu também, vira e mexe, estou utilizando ele também para poder fazer algum tipo de visualização, partida, né? Sim. E teve um caso aqui que apareceu de uma luz só aparecer. E dando falha de carregamento, né? Sim. iPhone, no caso? Isso. Então, Tá. no caso, aí eu teria já começar a fazer as análises a partir dessa malha que eu O disse. primeiro teste que a gente faz nos iPhones. O primeiro teste que a gente faz nos iPhones é com o aparelho fechado. Temos que verificar, efetuar os testes de Trista.
verificar, tem 7 testes que a gente faz no Tristar, para saber se ele está bom ou se está ruim. 8 contando com o osciloscópio, né? Mas tem testes precisos que a gente não precisa utilizar o osciloscópio, não. Mas no total, aí são 8 testes que a gente tem. Então, o primeiro teste que você tem que fazer quando você pega um iPhone é fazer o teste, usar o Doc Test Apple. Não precisa ser necessariamente esse do Leandro, mas se puder ter esse do Leandro, ele é um teste mais completo, e está no valor bem acessível aí, né? E aí o que que acontece? Nós temos que efetuar os testes para verificar se o Tristar está em perfeitas condições. Tristar ou o Hydra. Até o 7 Plus eu tenho Tristar. A partir do 7 Plus, eu tenho, a partir do 8 Plus, no caso, perdão, a partir do 8, o nome já muda para Hydra. A função é a mesma, que é identificar acessórios, mas o nome, mudar o nome. Perfeito? Então, até o 7 Plus é Tristar, a partir do 8 é Hydra. Beleza? Então, esse teste que vocês têm que fazer aí. Show? Obrigado. Show, vamos lá. Aqui, nós temos a nossa malha V-Bus. Temos aí o conector micro USB padrão V8. Nós temos 5 terminais por padrão. Nós temos 1, malha V-Bus. 2, DM ou D-, data menos. 3, nós temos DP, D+, ou data mais. E D, que é o responsável por auxiliar no reconhecimento de acessórios. Perfeito? E 5, nosso terminal GND. Essa é a configuração básica de um conector padrão V8. Agora, o que vocês têm que ter em mente é o seguinte, ó. Vocês têm que ficar espertos, que as pessoas, eu vejo que muitos se perdem no conector tipo C, cara. Cara, o conector de tipo C vai ter V-Bus. Conector tipo C vai ter D-, D- e D+. Conector tipo C não vai ter propriamente dito o ID, mas vai ter eu vou abrir outro material aqui para que vocês possam entender, tá? Eu vou ter lá, que é o controle, o canal de configuração, o CC1 e CC2, certo? E vou ter aqui, vou ter lá também o GND, obviamente, porque eu preciso que minha corrente circule. Então, não foge muito nesses aparelhos da linha A, esses outros aparelhos aí que tem conector tipo C, que não é linha top daquela marca, eu não tenho transferência de dados, de imagem de alta resolução. Claro que o conector tipo C, o padrão tipo C, ele serve para diversas aplicações. E ele está sendo utilizado para que possa efetuar uma transferência de melhor qualidade de imagem, para que você possa fazer conversão de tipo C para HDMI. Mas nesses aparelhos, esses aparelhos aí que tem, vamos lá, os aparelhos que tem que não é linha full, não é linha top das marcas, não tem transferência de imagem de alta resolução. Então, geralmente vocês vão encontrar lá, ó, VBus, D+, D-, CC1, CC2. CC1 e CC2 não são ligados simetricamente entre os pinos A e B, ou os terminais A e B, perfeito? Então, ele vai ser A5 e B5, diferente, certo? Não vai ser simetricamente ligado como o VBus, o D+, D-, e entre outros terminais lá, perfeito? Então, lá no tipo C eu tenho terminais RX, TX, beleza? Mas eu não tenho nessas linhas A, e qualquer marca que tenha esses aparelhos mais baratos, eu não estou utilizando todos os terminais do tipo C. Só nos modelos tops das marcas. Por exemplo, linha Note top, eu tenho lá, que você pega lá, tem uma conversão que eu posso tem a transferência de vídeo em alta resolução. Aí sim, você utiliza lá as malhas RX e TX, transferência de dados em alta velocidade. Aí vocês têm lá os terminais sendo utilizados. Mas o que vocês têm que entender é que, se vocês dominarem o V8, vocês vão, por exemplo, falha de carga, vocês vão dominar lá de boa também. Tem algumas particularidades no tipo C, que eu tenho o CC Logic, certo? Que é o circuito integrado de configuração, que é o configuração e controle ali.
E, porra, não tem muito mistério. Eu tenho um vídeo já, que é um vídeo antigo lá no meu canal, que, que explica isso daí. Perfeito? Show? Então vamos lá. Ó. Então esse é o padrão da PNAD V8 aí do nosso USB, tá? Do padrão V8. Perfeito? Vamos seguir. Como eu disse aqui, a malha VBus, ela possui 5 terminais. E por conta disso, nós temos que efetuar alguns testes nessa malha, né? A malha VBus, quando as pessoas pegam aí o setor de carga, as pessoas elas se resumem somente à malha VBus. Elas esquecem que D+, e D- fazem parte também, tem uma função importante lá no nosso carregamento. Perfeito? Então tem que ficar ligado nisso. Eu não posso ficar somente preso à minha malha VBus, achar que eu tenho o quê? Que eu tenho os 5 volts entrando no IFPMIC, quando eu tenho arquitetura com IFPMIC. O que vocês têm que entender é o seguinte, nem sempre eu vou ter IFPMIC, tá bom? Então, eu tenho que entender o quê? Tenho que entender, quem participa dos meus treinamentos, tanto online quanto presencial, sabem que nós utilizamos a técnica OPD, origem, percurso e destino. E quando você aplica essa técnica ela vai estar o quê? Ela vai estar ensinando a vocês a progredirem mesmo sem saber o que vocês vão ter pela frente. Se eu tenho uma malha de 5 volts, que nesse caso aí nós estamos dando exemplo com uma VBus, que é a malha responsável por pegar a tensão proveniente do carregador e levar para um circuito integrado de carga, seja ele qualquer. Seja ele um IFPMIC também, uma das funções do IFPMIC é carregar minha bateria. Se eu vou para uma arquitetura de LG, eu não tenho IFPMIC, eu tenho CI de carga 1 e CI de carga 2. Perfeito? Então, ó, vou botar aí na tela para vocês um exemplo de um carregamento, olha lá, de um LG, olha lá, de um M320. Olha como que se comporta. Eu tenho aqui, o meu USB com de connector, tenho a minha malha VBus. Olha só para onde que minha malha VBus vai. Minha malha VBus vem para o primeiro IC Charge. Desse primeiro CI de carga, eu já tenho uma ligação com a bateria e também tenho uma ligação com o segundo CI de carga. Certo? Perfeito. E aí o que vai acontecer? Esse circuito integrado aqui, ó, vai trabalhar em paralelo com esse para poder auxiliar na carga da minha bateria. Perfeito? Show? Então, olha só, eu tenho que entender o seguinte, ó, que nesse caso desse LG eu não tenho uma arquitetura com IFPMIC, mas eu tenho uma origem, um percurso e destino. Qual seria? Qual é a origem da malha VBus? Conector de carga. Qual é o percurso dela? Nesse caso aqui, nós estamos desprezando os componentes passivos, que seria o quê? Diodos, capacitores, nessa malha. Nós estamos num diagrama em blocos, onde nós vamos pôr os circuitos mais característicos, ou os mais importantes. Perfeito? E nesse caso aqui, nós vamos ter o quê? CI de carga 1 e IC Charge 2. Qual que é a minha origem? A origem da malha VBus é o conector de carga, que vai vir para o primeiro CI de carga. Qual que é o meu percurso? Meu percurso é o quê? Eu vou ter o primeiro CI de carga, que vai entrar aqui no segundo CI de carga, olha só, que vai vir para cá, para a minha bateria. Esse segundo aqui trabalha em paralelo com o primeiro. Agora, entendam que a minha malha VPH PWR, que nesse caso aqui é VPWR, ela provê do primeiro CI de carga. Então, minha malha primária e secundária provê da onde? Ó? Desse primeiro CI de carga. Perfeito? Então, a minha origem da minha malha VBus é o quê? Se eu tiver a minha malha VBus falhando, meu telefone funciona? Claro. Se eu tiver com a minha bateria carregada, meu telefone ele vai funcionar normalmente. Por isso que ela é o quê? Por isso que ela é conhecida como malha. Aqui, ó, malhas terciárias que só aparecem
tensão mediante ação ou comando. E nesse caso, eu tenho uma ação de inserção do meu cabo, perfeito? Ela é conhecida como auxiliar ou malha neutra. Por que é uma malha auxiliar? Porque ela auxilia o funcionamento. Se minha bateria está descarregando, eu conecto o carregador, vai carregar minha bateria. Auxiliou no funcionamento do meu aparelho. Se eu tenho uma malha neutra, que ela também é conhecida como malha neutra, por quê? Malha neutra, ela não influencia no funcionamento do aparelho se minha bateria estiver carregada. Perfeito? Então, isso que vocês têm que ficar ligados aí. Isso que eu quero que vocês ponham sempre em mente. De vocês ficarem ligados da origem, do percurso e do destino. Quando vocês dominam isso daí, já era, esquece. Vai dar bom aí qualquer tipo de reparo que vocês forem fazer. Perfeito? Show. Listo, seguimos. Então, ó, eu também, em alguns casos, eu vou ter o MUIC, que é o Circuito Integrado Micro USB. Esse MUIC, geralmente, D+, e D- vai para ele. Certo? Vocês vão perceber aí que D+, D- e VBus, quando eu tenho arquitetura com IFPMIC, D+, D- e VBus vai para tudo para o PMIC, para o IFPMIC, perdão. Quando eu não tenho IFPMIC, geralmente eu tenho o MUIC, que é o Circuito Integrado Micro USB. Mas no caso dos LGs, as malhas, aqui não está explícito, mas as malhas D+, e D-, eu tenho elas indo através de um filtro AMI direto para a CPU. Por isso que é bem comum vocês veem o quê? É muito comum vocês veem o LG com falha de CPU, porque o cliente, o usuário, ele põe um carregador de má qualidade e ali não tem muita proteção. E aquele carregador vai liberar todos aqueles transientes lá, porque aquele filtro não vai dar conta. E aí vai passar os transientes por aquele filtro, na maioria das vezes, o filtro ele nem abre, ele já segura o transiente e por conta disso essa interferência queima a nossa CPU, perfeito? Então isso daí faz com que nós tenhamos muita falha nos LGs. Geralmente vocês pegam a CPU aquecendo ou conectou a bateria, ele vibra durante um tempo, para. Fica em sleep, vibra, para. Ou eu conecto a bateria, ele fica vibrando direto. Enfim, são falhas, geralmente, de CPU, que deu falha em CPU proveniente de carregadores de má qualidade. Perfeito? Então, aí tem os testes que vocês vão fazer aí, nessa malha aí, para que vocês possam entender como que funciona essa malha. É sempre bom vocês entenderem como que funciona a malha para que vocês possam estar analisando. Aqui eu digo que vocês têm que garantir o quê? Olha lá, a origem, o percurso e o destino, beleza? Nesse exemplo do LG aqui, ó, eu tenho que garantir que eu tenho 5 volts aqui na entrada do conector, tenho que garantir que eu tenho tensão aqui na saída, na entrada, perdão, aqui do primeiro CI de carga, e tenho que garantir que eu tenho tensão aqui, ó, que é uma tensão também do carregador, né? E aqui eu tenho que ter uma tensão de geralmente 4.2. Nos LGs é característico, no conector de carga, eu sempre tenho que ter tensão. Sempre tenho que ter tensão ativa, direto, certo? Então fiquem ligados nisso daí. É característico dos LGs porque eles têm CI de carga, beleza? Então, para que eu possa aplicar o OPD aqui, o aparelho não carrega, eu teria que verificar aqui a origem. Quem seria a origem? Conector de carga. Verificar em algum componente aqui nessa malha, se houver aqui, verificar a tensão e verificar a tensão na entrada do primeiro CI de carga e na saída do primeiro CI de carga e na entrada do segundo CI de carga. Perfeito? Aqui, VPWR já provê do primeiro CI de carga. Beleza? Então tem que ficar ligado quanto a isso daí. Show? Aqui eu tenho, ó, se vocês forem ver, aqui eu tenho o MT6750, que é o AP, processador de aplicações. Aqui eu tenho, olha lá, as malhas que são provenientes desses circuitos integrados aqui, ó, I2C, int de interrupção e charge control, controle de carga, né? Então ele vai pegando essas informações, colhendo essas informações, se decrementou,
né, o consumo dessa bateria, ou se aumentou, se acrescentou ou decrementou o consumo, né, por uma variação de tensão. Eu tenho que ter variação de tensão, porque aqui eu tenho portas chamadas ADC, conversor analógico digital, perfeito? Então, nesse caso aí, eu tenho que ter alteração, variação nessas portas ADC, para que o AP entenda isso e converta para que o software mostre a animação da bateriazinha, se está carregando, se está descarregando, ou se conectou o carregador, enfim. Perfeito? Show. Aqui eu tenho um exemplo da malha VBus de um V8. Já está mais explícito para que a gente possa tá estudando. Então, olha só. Mesma coisa que eu falei, a mesma coisa que eu falei foi a seguinte, ó. Nós vamos pegar esse nosso exemplo aí e vamos aplicar o OPD nesse nosso exemplo, perfeito? E aplicando o OPD nesse nosso exemplo, nós vamos ver que temos como origem quem? Temos como origem o nosso conector de carga, IF4000, perfeito? Onde eu vou ter aqui, ó, eu conectando o cabo, eu vou ter aproximadamente 5.2 volts nessa malha. Para que eu possa efetuar a aferição e saber se eu tenho tensão nessa malha aqui, eu tenho que vir fazer a aferição em cima desses componentes que estão ligados através de um nó nessa malha, certo? Esse nó aqui, esse ponto preto aqui, onde eu sei que eu tenho um ponto de conexão desses componentes com esse componente aqui, com essa malha aqui. Então, esses dois componentes, eles estão em paralelos. Por quê? Ambos têm ligação com o ground. E ambos estão ligados um terminal com o outro, através aqui de um nó. Você consegue perceber isso, que esse ponto preto aqui é um nó, que diz que eu tenho conexão dessa trilha aqui com essa daqui, certo? E vem para cá, para esse ponto aqui, ó. Pum, conectei aqui também, ó. Mãozinha fechou. E aí o que vai acontecer? Eu sei que esses dois componentes estão ligados nessa malha aqui. E aí o que eu posso fazer? Conectar meu cabo, meu carregador e verificar se eu tenho tensão nesses pontos. Se eu conecto meu cabo, não tenho tensão nesses pontos, obviamente que eu tenho falha no meu conector de carga. Até aí, acredito que a maioria já saiba. Perfeito? E aí fica bem simples de resolver esse tipo de falha. Beleza? Não tem mistério. Perfeito. Aqui no caso seria a origem. Para que eu possa efetuar uma aferição, eu venho seguindo e verificando se eu tenho tensões em pontos específicos, mas obviamente que numa dinâmica de bancada, eu tenho que fazer, conectar meu cabo e já verificar, ó, se eu tenho tensão na entrada do meu OVP. Certo? Esse circuito integrado aqui é muito conhecido pelas pessoas, mas as pessoas desprezam bastante esse cara. Esse daí é o OVP, o Over Voltage Protection, uma proteção contra a sobretensão. Então, nós temos que ficar ligado. Por quê? Porque, geralmente, as pessoas fazem, sabe o quê? Elas desprezam o OVP. Se o OVP tiver com falha, elas fazem o seguinte, ó. Tira o OVP e faz um jumper da entrada para a saída. Funciona? Funciona, vai funcionar. Porém, o aparelho vai funcionar sem proteção. Perfeito? Então, o que vocês têm que ficar ligados é que vocês têm que ter proteção. Não pode desprezar a proteção, porque numa dessa daí, quem já é meu aluno sabe que eu pego um exemplo bem radical e que, na realidade, o que pode acontecer, sabe? Então, não podemos desprezar a proteção de Over Voltage Protect. Nós verificamos aqui que ele está configurado da forma mais simples, né? Onde eu tenho aqui, ó, o controle, tem um resistor de pull down. Então, ele está configurado para que eu tenha o quê? Um limite de entrada até 5.9 volts. Se eu tiver até 5.9 volts entrando aqui, ele vai liberar até a tensão da saída. Como assim? Se eu tiver 5 volts entrando, vai sair 5.0 volts.
Se eu tiver 5.5, vai sair 5.5. Se eu tiver 5.8, vai sair 5.8. Se eu tiver acima de 5.9, ele vai cortar a minha saída, certo? Então, se vocês pegarem um carregador aí que está dando uma tensão mais alta, o que, que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai cortar a saída. E se vocês põem um jumper aqui, o que, que vai acontecer? Vocês vão pegar essa tensão alta provida do carregador e vai mandar direto para o CI de carga, que pode ser o CI de carga simplesmente, como pode ser um IFPMIC. E aí o aparelho não vai funcionar quanto a isso. Eu vou abrir o material para vocês verem aqui um exemplo de uma configuração aqui padrão, que é o circuito característico de um AVP de fábrica, para que vocês possam entender a importância de um AVP. Beleza? Então, ó, vou pegar aqui, ó. Vou botar aqui o AVP para que vocês possam ver. E aqui, olha, vamos lá, ó. Eu tenho aqui, ó, um exemplo de um AVP, tá? Esse AVP, deixa eu ver se é o mesmo aqui, independente de ser o mesmo, ó, KTS 1681, ó. Tá, é o mesmo AVP, ó, KTS 1681. O que que é isso daqui? Isso se chama ficha técnica desse componente, ó. Eu tenho todas as informações desse componente. Olha a aplicação desse componente. Ele é aplicado em smartphone, em tablet, em dispositivos de internet, em periféricos, de forma genérica, porque o Android é assim. Os circuitos integrados, eles são de forma de uso genérico, eles não são dedicados somente para Android. E, ó, dentro do circuito característico, olha o que eu tenho aqui, ó. Eu entendo que dentro do circuito característico, olha só, se eu tenho uma configuração simples aqui no meu AVP, ó, meu AVP entra e sai. Olha lá. Se vocês fizerem um jump daqui da entrada para a saída, acabou. Vocês mataram a proteção do aparelho. Então, por conta disso, daí o aparelho, se vier um excesso de tensão aqui, vai passar tudo. E aí depois queima mais coisa no aparelho e fica com cara de traquina. Por quê? Porque na realidade desprezou os protocolos de manutenção, porra. E de segurança também. Beleza? Se nós formos ver lá no datasheet desse componente, ó, nós temos aqui, ó, a configuração desse circuito integrado. Nós verificamos que aqui, ó, em VDET e em controle, olha só quem pode desabilitar a carga do aparelho, ó. O processador pode desabilitar a carga do aparelho. Por quê? Porque eu posso não ter uma falha em malha VBus, que é essa entrada aqui, ó, adapter USB. Eu posso ter uma falha com o aparelho ligado, certo? Meu aparelho está ligado, ou depois que eu pressionar o power liberar as tensões secundárias, eu ter um excesso de consumo, ou uma temperatura alta, uma falha, uma fuga, e aí o processador identificar isso e falar assim para o AVP, ó, corta a carga aí, mano, porque aqui não tá legal não. Então, o processador tem o poder de desabilitar a carga. Isso para aparelhos que utilizam o circuito na forma correta, certo? Porque muitos aparelhos não utilizam de forma correta. Não utiliza de forma correta. E aí, por conta disso, o que, que vai acontecer? Vai acontecer que já era. Não vai conseguir ter proteção. Não consegue ter proteção. Perfeito? Deixa eu ver aqui. Liberar a entrada dos outros pessoais aqui. Até agora tudo bem, pessoal? Estão entendendo de boa aí? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Beleza. Tranquilo aqui. Show. Vamos ver aqui se as pessoas solicitaram aí, mas não está aparecendo aqui. Beleza. Vamos lá. Então, ó, vocês devem estar entendendo aí, porque, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nos aparelhos mais novos,
não é simplesmente fazer esse jumperzinho não, tá? Se vocês fizerem só o jumperzinho, não vai funcionar, certo? Aí vocês têm que ter um circuitinho para poder burlar o PMIC, ó. O PMIC tem que identificar essa tensão também. Então, nesses aparelhos mais novos, eles utilizam a configuração na forma de que tem que ser. Pelo menos o básico aqui, ó. O circuito característico o circuito característico desse componente está dizendo que ele tem que trabalhar basicamente desta forma. E aí o que acontece? Acontece que as pessoas desprezam esse circuito característico, o engenheiro. Por quê? Porque eles economizam componentes, economizam até trilha na própria placa, eles economizam isso. Numa linha de produção conta bastante, mas eles desprezam proteções que fazem funções importantes, perfeito? Mas, porém, o que acontece? Acontece que eu tenho que ter sempre em mente que eu não posso desprezar o componente, certo? Então, é certo fazer o jumper da entrada para a saída? Não é certo. Funciona? Vai funcionar. Enquanto não houver alteração, enquanto não houver uma tensão alta. Então, se tiver uma tensão alta, o que vai acontecer? Vai acontecer que, se você fez o jumper, vai pegar essa tensão e vai jogar direto para o circuito lá sem proteção alguma. Perfeito? Então, fiquem ligados quanto a isso daí. Nesse caso aqui, analisando o nosso OVP, nós teríamos aí o quê? Nós teríamos nesse caso aqui, ó, a nossa origem, conector de carga, o percurso passa por aqui e vai até o meu OVP. O OVP também estaria, nesse caso, do meu percurso. E aí eu teria que fazer a aferição da tensão de saída do meu OVP. Se eu tenho saída do meu OVP, do OVP para trás, a princípio está tudo ok, certo? Errado. Cuidado. Eu posso ter tensão, mas posso não ter corrente na saída do meu OVP. E isso faz com que eu tenha o quê? E isso faz com que eu tenha falha no momento que o IFPMIC identifica a minha bateria, em casos que eu tenha arquitetura com IFPMIC. Então, se eu conectei a tensão aqui, está abaixo de 5,9 volts, o OVP entendeu que está abaixo de 5,9 volts, liberou a tensão de saída. Quando libera a tensão de saída, energiza a entrada do meu IFPMIC para aparelhos que têm arquitetura com IFPMIC. Energizou o IFPMIC, é a hora do IFPMIC perguntar se a bateria está presente, através dos identificadores. Bateria está presente? Bateria respondeu que sim. Quando a bateria responde que sim, ele libera a carga para a bateria. Automaticamente, quando libera a carga para a bateria, vai aumentar o consumo. Aumentou o consumo, opa, se meu OVP tiver ruim, meu aparelho vai aparecer carregando e apaga. Volta. Aparece carregando e apaga. Ele não sustenta a carga. Aí o que acontece? Vocês podem fazer um jumper para intuito de teste. Eu costumo fazer até com a própria pinça para que não dê confiança do jumper ficar lá. Então vocês pegam uma pinça aqui, pode ser desse capacitor para esse, que geralmente estão um do lado, um na entrada e um na saída, um do lado do outro ali, né? Bem próximo. Fez a pinça daqui para cá, estabilizou a carga? Corre atrás do OVP e substitui o mesmo. Eu sei que é difícil achar esse componente, mas a substituição tem que ser feita, pessoal. Não dê mole. Não dá mole para o azar, perfeito? Porque pode acontecer um acidente aí, e nesse caso aí acontecer um acidente, vocês assumem tudo que acontece no aparelho do cliente posteriormente à manutenção de vocês. Ah, mas eu não fiz isso. Você não fez isso, mas deveria ter olhado que estava sem a proteção, porque vocês são técnicos. Técnicos estudam para isso. O cliente final ele não tem conhecimento técnico. Por isso, muitas das vezes, eles fazem perguntas para a gente que a gente acha que é pergunta boba. Mas não é pergunta boba. É pergunta que realmente ele não entende, ele não tem conhecimento técnico. Se ele tivesse conhecimento técnico, ele consertaria o aparelho dele, não traria para nós consertar. Então tem que ter paciência, mais paciência com os clientes. O pessoal reclama tanto dos clientes, mas tem que saber se o problema realmente está no cliente ou não. Perfeito? Vamos lá?
Aqui eu tenho, tá, tô voltando, pá, beleza. Então, deixa eu passar aqui no manual. Perfeito. Aí eu já tenho aquilo que eu falei, que é garantir a origem e percurso, né? Alguns testes que a gente pode fazer nessa malha, na malha VBus, é verificar se ela tem curta ou fuga. Antes de eu conectar ela no USB Charge, eu tenho que verificar o quê? Eu tenho que verificar se eu não tenho um baixo valor. Se a queda de tensão nessa malha está abaixo do padrão. Para isso, eu tenho parâmetros, perfeito? Para que eu possa fazer esse tipo de aferição. Ou vocês anotam o parâmetro de vocês, ou utilizam as ferramentas que já existem no mercado, mas de tanto vocês aferirem, vocês vão saber que a malha VBus, ela se comporta assim, ó. Ela tem um valor, geralmente, de 400 a 650, ou 700, enfim. Mas eu gosto de utilizar o valor genérico de 300 a 800 milivolts. Vocês têm que tomar cuidado com os Motorolas, porque os Motorolas, eles têm malhas VBus que têm 75, 80 milivolts. E se vocês forem utilizar a escala de bip nessa malha, vai bipar. Por quê? Esses multímetros até 100 ohm, eles bipam. Então, tomem cuidados aí ao utilizar a escala de continuidade, que é conhecido como escala de bip, escala de apito, cada um chama de um jeito. Perfeito? Então, tem que ficar ligado quanto a isso daí, que nos Motorolas esse valor realmente é mais baixo. Show? E aí, vocês têm que verificar aí se vocês têm queda de tensão dentro dos padrões. Se alterar para menos, vocês sabem que essa malha está com fuga. Se alterar para mais, vocês sabem que essa malha está aberta ou desprendida. Essas são essas falhas mais comuns que vocês vão encontrar aí. As falhas mais comuns que vocês vão encontrar são essas daí em malha VBus. Olha lá. Celular desliga ao conectar o carregador. Ao conectar o carregador, aparece o raio e ao desconectar o carregador, o aparelho desliga. Ao remover o carregador, continua mostrando o raio. Carregamento lento. Não reconhece o carregador, mostra um consumo e some rapidamente. Perfeito? Então, esses casos aí são os casos mais comuns em aparecer. Tirem print da tela aí. Quem for do treinamento Step by Step, quem tiver no grupo de suporte do treinamento Step by Step, essa é uma aula bônus de um treinamento que está focado em análise e diagnóstico de inicialização e start Android. Perfeito? Essa aula bônus para que eu possa mostrar para vocês como que funciona essa parte de auxiliar o nosso aparelho e de energizar o nosso aparelho para que ele possa estar aí startando e inicializando, perfeito? Então, quem tiver lá no grupo vai receber o material. Quem não tiver no grupo, tirem print, aí tá para vocês aí a aula 0800, para que vocês possam estar consultando posteriormente alguma dica que foi passada. Seguimos. Então, olha lá. Testes, malhas, conector USB. Nós temos esses testes que nós podemos fazerem aí. Nós podemos fazer, né? E percebam que até agora eu não utilizei teste diferente de... Não utilizei aí instrumentos como osciloscópio, por exemplo, tá? Então, nesse caso, eu tenho aí teste com multímetro, que é a condução reversa e condução direta. Teste de condução reversa, a grande maioria já sabe. Condução reversa é escala de semicondutores, ponteira vermelha no ground, ponteira preta nas aferições. Condução direta é a ponteira preta no GND e a ponteira vermelha nas aferições. Eu frisei aqui que é importante vocês terem cuidado com os Motorolas, que eles apresentam baixo valor. Perfeito? Então, esses são os testes aí. Em qual momento que eu utilizo esses testes aí? Para que eu utilizo esses testes? Utilizo esses testes para que eu possa entender o que está acontecendo naquele cenário, para saber se eu tenho um valor abaixo da referência, acima da referência, eu tenho um valor dentro das referências. Um detalhe que vocês têm que tomar cuidado é o seguinte, ó. Quando eu faço aferição em condução reversa aqui no conector de carga, eu tenho que tomar cuidado que eu não estou fazendo aferição do conector de carga para o IFMIC. Eu estou fazendo aferição
do conector de carga para o IFMIC. Então, aqui, ele está me dizendo que eu tenho ligação de um ponto A com um ponto B. Mas tomem cuidado, mais uma vez, tomem cuidado. Os valores de resistências, perdão, os valores de referência são provenientes dos semicondutores. Mesmo se eu tiver sem o OVP, nesse modelo de aparelho aqui, eu vou ter valor de referência. Por quê? Porque eu tenho um diodo aqui, vamos ver se eu tenho outro. Não, eu tenho um diodo aqui, ó. Eu tenho um diodo que é um semicondutor. E se eu fizer a aferição, vai me dar o quê? Vai me dar um valor de referência. Perfeito? Vai me dar um valor de referência aqui. Show? E eu tenho que ficar ligado quanto a esse valor de referência. Por quê? Isso pode me enganar. Essa malha pode estar desprendida. Ok? Essa malha pode estar desprendida e aí o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou pensar que eu tenho ligação do conector com o OVP e na realidade eu não tenho nenhum OVP conectado. Eu posso ter somente esse diodo aqui, ó, e está me dando uma falsa impressão de que eu tenho uma ligação de um ponto A com um ponto B. Beleza? Então tem que tomar muito cuidado. Por isso que é a importância da análise aí. Sempre ter a análise como fator fundamental aí para que eu possa estar sabendo para onde que eu vou. Beleza? O teste também que eu posso fazer é utilizar a minha fonte de bancada. Perfeito? Eu posso estar utilizando a minha fonte de bancada para fazer a aferição da VBus 2.5 volts 100 mA e para a D+, D- e D 2 volts 100 mA. O que eu quero entender é se eu tenho o quê? Se eu tenho fuga ou curto nessa malha. Porque quando eu inserto tensão na malha, eu já consigo passar do OVP. Certo? Porque o OVP, ele tem uma tensão mínima. Se você for pegar o datasheet, deixa eu verificar nesse daqui, ó. Qual é o sheet desse aparelho? Vamos ver se a gente acha aqui. Olha lá. Então eu tenho ali, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Olha lá. Input voltagem. O ranger dele, a faixa desse OVP aqui, ó. A faixa desse OVP que nós estamos pegando como exemplo, ó lá, é de 2.3 até 28 volts. Ele consegue segurar na tua entrada. Então, eu setei 2.5 para que possa ativar a entrada do OVP. Entendam que para todo material que a gente desenvolve é baseado em dados. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, para minha malha VBus, eu botei 2.5 100 mA. Por que eu botei isso? Aí vocês vão me perguntar assim, Fagner, eu também não poderia utilizar um multímetro, mas o multímetro vocês vão utilizar para fazer a aferição em escala de semicondutor. Em semicondutor, escala para utilizar a técnica de condução reversa, que é para verificar se tem ligação de um ponto A com um ponto B. Quando vocês põem condução direta, utiliza a técnica de condução direta, vocês realmente injetam tensão em corrente na malha. Só que essa corrente é baixa. Ele pode não ativar o OVP. Certo? Por isso que eu falo para que vocês põem 2.5 100 mA na fonte de vocês para que possam ativar a saída do OVP. Certo? Ativou a saída do OVP, eu já consigo verificar se eu tenho um alto consumo na saída do OVP. Vai me imprimir isso na fonte. Perfeito? Então, esse é um teste da malha VBus utilizando a fonte de alimentação. Posso utilizar minha fonte para verificar se eu tenho curto ou fuga. Se vocês forem conectar o aparelho de vocês no USB Charge, vocês vão verificar que, se tiver em curto, vai me dar um alto consumo. Perfeito? Vai me dar um alto consumo. O que vocês têm que entender é o seguinte, que essa malha, ela ativa acima de 4.7. E geralmente esses carregadores dão acima de 4.7. Então, se essa malha tiver com fuga, vocês nunca vão conseguir efetuar a aferição no USB Charge.
no caso de fuga. Por quê? Porque o USB Charge sempre vai estar ativando essa malha. Sempre vai estar ativando a malha. Então, por isso que eu faço esses testes com a tensão abaixo, para verificar se eu tenho consumo na malha VBus. Geralmente eu não posso ter consumo, salvo os Motorolas, que o valor de referência já é baixo e por conta disso vai me imprimir um consumo sim. Por isso que eu friso também. Importante sempre ter os valores de uma placa boa, ou uma placa boa para fazer efetuar a aferição. Perfeito? Sempre tem que efetuar a aferição. Então, se vocês forem medir a malha VBus, não somente põe aproximadamente 5 volts, tem que fazer o teste abaixo de 4,7 volts, porque essa malha ativa com 4,7 volts. E vocês fazendo o teste no USB Charge, injetando 5 volts, vocês nunca vão conseguir fazer a aferição de fuga. E se tiver com fuga, vai passar batido. E por conta dessa fuga, não vai carregar. Pode o aparelho não carregar, ou pode o aparelho carregar esquentando. Então, fiquem ligados quanto a isso daí. Aqui, eu tenho um exemplo de uma 30 A305F. Perfeito? Olha lá. Eu tenho aqui o meu percurso, origem, percurso e destino. Nós vamos aplicar isso daqui agora. Olha lá. Eu tenho aqui, ó, o meu FPC da minha board principal. Nesse FPC, encaixa o flex que provê a malha VBus. Não é que ele provê. O flex traz essa tensão do dock, certo? Conecta teu carregador no dock. No dock também o flex se encaixa lá e traz para cá. E nós sempre vamos pesquisar por quê? Nós sempre vamos pesquisar por malha VBus. Perfeito? Então aqui eu tenho o caminho disso, ó. O caminho disso é esse aqui, ó. Sai daqui, vem do conector de carga, do conector de carga passa pelo flex, do flex conecta aqui nesse FPC. Então, se eu quero verificar primeiro essa tensão, eu tenho que garantir essa tensão. Essa tensão aqui, ela vai fazer o quê? Eu tenho que procurar algum ponto de teste para que eu possa fazer essa aferição, porque eu tenho que garantir que ela esteja presente. Perfeito? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ter que pegar, ó, a tensão que vem do carregador, desse FPC, ela vem para a entrada do OVP, certo? Então, poderia estar já, quando eu conectar meu carregador, eu estar na entrada do meu OVP e efetuar essa aferição de tensão. Eu tenho que vir seguindo esse passo a passo. Então, esses pontos que eu estou passando para vocês, nada mais é do que um step by step da malha VBus. Os pontos exatos que vocês vão medir para obter isso, para fazer o mapeamento de uma malha VBus, certo? Sem contar no protocolo de carga, que já é tema de próxima aula. Nós temos aí também, olha lá, passando daqui, vindo lá do nosso conector de carga, passando pelo nosso flex, vai encaixar aqui nesse FPC, vai vir aqui, ó, para essa malha é VBus underline 5V0, vai passar por esse ponto aqui que vai entrar no OVP. Posteriormente, ele, estando tudo ok, vai passar pelo OVP, o OVP vai liberar essa tensão de aproximadamente 5 volts, e a partir de agora, essa malha passa a se chamar VBus underline 5V0 underline OVP. Por quê? Ele está me dizendo que essa malha agora, a origem dele não é mais o conector de carga. A origem principal, sim, é o conector de carga. Mas ele está me dizendo que essa origem dessa malha aqui, VBus underline 5V underline OVP, a origem dessa malha aqui agora é o OVP. Perfeito? Não é mais o meu conector de carga. Claro que a origem, raiz, é o conector de carga. Show? Beleza?
Seguindo ainda essa malha, eu tenho essa malha indo para a entrada do meu IFPMIC. Entrou no IFPMIC, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu tenho que ter tensão aqui. Então, o que eu posso fazer? Conecto o meu flex. Conectei meu flex, conecto o carregador. Conectei o carregador, o que vai acontecer? Já vem direto aqui, ó. Para quem já tem mais um pouco de experiência. Para quem não tem, vem seguindo passo a passo aqui, ó. Vem na entrada do OVP, vem na saída do OVP, vem na entrada do IFPMIC, para garantir essa tensão. Perfeito? Se eu tenho tensão até aí, essa malha não está aberta. Eu já tenho certeza que essa malha não está OL, não está open line. Eu tenho ligação dessa malha, porque ela está levando minha atenção até na entrada do IF. Perfeito? Agora, eu tenho que entender se eu tenho falha no OVP. Porque quando a corrente entra, a carga é acionada, ele pode cair e ficar rebutando a minha carga. Ele nunca vai ligar. Perfeito? Posteriormente aí, depois do IFPMIC, depois que entra, nós vamos aprender isso em aulas posteriores. Depois que entra esses 5 volts aqui, então, essa malha VBus é uma malha bem curtinha, uma malha bem simples de estar analisando, e o pessoal se perde demais, se perde bastante nessa malha. Eu gosto de tomar ela como exemplo, porque dá para aplicar o OVP, dá para vocês entenderem. O OVP, qual seria a origem? Eu venho medindo essa tensão aqui e venho seguindo, ó, origem, passa por esse percurso e vem para cá, que o destino final é quem? O destino final seria o meu IFPMIC. Então, se eu não tenho tensão aqui, eu tenho que fazer a reversa, ó, verificar se eu tenho aqui. Se eu não tenho aqui, eu tenho que verificar se eu tenho tensão no meu OVP. Se eu tenho na entrada do OVP e não tenho na saída, eu tenho falha no meu OVP. Isso é simples. Agora, se eu não tenho nem tensão na entrada do meu OVP, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu posso ter uma falha de conexão do meu flex com esse FPC, posso ter uma falha no dock, posso ter uma falha no conector de carga, enfim. Depois que essa tensão entra no meu IFPMIC, qual vai ser o caminho dela? Ela vai vir para 2 caminhos. Olha lá. Ela vai vir para V-Battery, que é a tensão da bateria, e também vai vir para onde? Para a malha primária e secundária. Que nesse caso aqui é quem? Nesse caso aqui é a nossa o quê? É a nossa V-Battery. Tá vendo? V-Battery e V-Battery. Depois que tu conecta o carro, depois que tu conecta o carregador e tira a bateria, você vai ter tensão aqui, ou vai ter ou não, e vai ter tensão aqui também. Perfeito? Então você vai ter tensão nesses 2 pontos. Eu vou ensinar como se comporta essas tensões, como que vocês vão estar fazendo a aferição nessas tensões. Perfeito? Posterior a isso, eu tenho aí essa malha passando pelo IFMIC. Quando ela passa pelo IFMIC, eu mencionei para vocês que vai lá para V-Battery, que vai para o conector da bateria, obviamente, para carregar minha bateria, certo? E vai também para V-Battery. Olha lá. Perdão, vai para V-Battery. Ela vem para V-Battery e vem para V-Battery. Que a partir daí, ela vai energizar todos os blocos do PMIC. Todos os blocos de entrada do PowerMensch, que já é o tema da próxima aula aí, que vai estar disponibilizada para o nosso IFPMIC, no caso aqui, ó. O nosso IFPMIC aqui, nesse caso, que vai ser o tema da próxima aula, beleza? Então, olha só, pega essa origem, o percurso e destino, tem aqui, ó, passa pelo OVP, do OVP vem para a entrada do IFPMIC, do IFPMIC, ele tem 2 saídas aqui, uma saída para a bateria e uma saída para o sistema. Perfeito? E aí, nós começaríamos a falar
de IFPMIC, que vai ser o tema da nossa próxima aula, que vai ser o IFPMIC, que assim que eu disponibilizar o link para vocês, eu estou postando no grupo lá para que vocês possam acompanhar. Então, essa aula de hoje foi uma aula para que vocês possam entender alguns conceitos, relembrar algumas coisas e verificar que a origem, percurso e destino, essa técnica, a gente consegue aplicar, que é uma técnica importante, que a malha VBUS é uma malha auxiliar, que auxilia o funcionamento do nosso aparelho, mas ela é conhecida como malha terciária, que é uma malha que aparece tensão mediante a uma ação, quando eu inserto meu carregador, certo? Essa malha aí também é uma malha que vai ter uma função diretamente para nosso start inicialização? Não vai ter uma ligação direta com o start inicialização. Porém, vai auxiliar, porque se eu não tenho uma bateria carregada, meu aparelho não consegue startar nem inicializar. E é bom que vocês entendam essa parte de carga, né, que é uma aula bônus para que vocês possam entender esses conceitos aí, né? Então, vou estar falando de FPMIC posteriormente. Quem quiser participar desse treinamento step by step, o valor vai estar na descrição, que eu vou deixar aí. Depois que a gente acabar a gravação, eu falo para vocês como vocês vão participar. Tem um grupo onde vai ter conteúdos exclusivos, materiais exclusivos, todos os materiais que são utilizados, vocês vão ter acesso, tá? E vai ficar numa plataforma de forma vitalícia para que vocês possam rever quantas vezes for preciso. Essa aula é uma aula que é uma aula bônus, né? Assim como a aula do IFPMI, que vai ser uma aula também bem top, que vai ser uma aula bônus, né? E a partir do Power Manage, que é falando de start inicialização, aí só quem vai ter acesso vai ser o pessoal que é assinante lá desse treinamento, step by step, que vai ter, tem vários bônus lá, vai ter várias vantagens também, e as aulas, um conteúdo vitalício, para que possa estar assistindo quando quiser. Perfeito, pessoal? Estamos juntos aí. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Vou encerrar a gravação, mas ainda vou esclarecer as dúvidas de vocês aí off, perfeito? Então, não saiam agora. Quem tiver dúvida, eu vou deixar mais 20 minutos aí para que a gente possa bater um papo, esclarecer algumas dúvidas que, porventura, vocês tiverem. Estamos juntos aí? Então, se vocês quiserem participar do treinamento Step by Step, fiquem à vontade. Só acessar o link que está na descrição desse vídeo aqui, para que possa falar diretamente comigo e participar desse treinamento, que realmente vai ser um diferencial na sua bancada, onde eu vou te ensinar os pontos exatos que você vai efetuar a aferição e obter êxito na sua manutenção. Tamo juntos? Selva. Qual o valor do treinamento, Fábio? Só um minuto que eu estou encerrando a gravação aqui, tá? Tranquilo, tranquilo.